Redeemer. Então Deus, depois dele vir em carne, em Jesus Cristo, tornou-se um parente redentor. Watch Boaz. Observe Boaz. Now, before he could have her, he had to ask if there was anybody near kinsman that could take her. Agora, antes dele consegui-la, ele teve que perguntar se havia alguém, um parente próximo, que poderia tomá-la. So, in order, there was no one could do it. So then he had to make a public testimony before Israel that he had redeemed Naomi. Então, não havia ninguém que poderia fazer isso. Então ele teve que dar um testemunho público diante de Israel de que ele havia redimido Noemi. And he redeemed Naomi in order to get Ruth. E ele redimiu Noemi com o fim de conseguir Ruth. Oh, my. Oh, que coisa! He came to his own, and his own received him not. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. But he had to redeem Naomi to get Ruth. Porém, ele teve que redimir Noemi para ficar com Ruth. See? Está vendo? Oh, what a beautiful picture. Oh, que linda figura! Tell me God's word's not inspired. Diga-me que a palavra de Deus não é inspirada. Every bit of it speaking of the coming. Cada partezinha dela falando da vinda. And Ruth now waiting. E Ruth agora esperando. And Boaz, the king of the harvest, or the Lord of the harvest, goes outside the gates and calls all the elders of the city. E Boaz, o rei da colheita, ou o senhor da colheita, sai para fora dos portões e chama todos os anciãos da cidade. And made a public testimony outside the gate. E dá testemunho público fora do portão. He said, see to it, all of you people. Ele disse, vejam isto, todos vocês. He took off his shoes, kicked it off before them as a testimony. Ele tirou o sapato e o chutou diante deles como testemunho. Said, I this day have redeemed all of Naomi's lost heritage. Disse, eu neste dia resgatei toda a herança perdida de Noemi. And all of her possessions is mine this day. E todas as suas posses são minhas neste dia. Oh, my. Oh, que coisa! Get ready, here it is. Prepare-se, aqui está. Oh, I just feel something moving. Oh, eu sinto algo.
aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossas ofensas, e vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. O Senhor é a minha luz E a minha salvação. a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor O Senhor é a força da minha vida. é a força da minha vida. De quem me recearei? De quem me cerrarei? Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolarão. Prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe, vou ler Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz serás, e te irá bem a tua mulher, e será como a videira e frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Amém. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todos que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe, irmãos. Eu vou ler Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te, os povos todos. Amém.
Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Lembrando ou relembrando, né, a participação aí das crianças. E vamos ter um tempo nesta noite na presença do Senhor Jesus Cristo, para que possamos lembrar aquele dia no Calvário, né? Nós vamos aqui ter algumas participações nos hinos cantados por irmãos, pelas irmãs. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho alguns hinos, né? Mas antes gostaria de ler aqui Hebreus capítulo 7, aonde diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Amém? Este é o nosso Pai na fé, né? Falando de Melquisedeque. Quem é este Melquisedeque, né? Aonde ele teve companheirismo com Abraão. E nós hoje também temos companheirismo com este Melquisedeque, que hoje é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos ouvir aqui nesse momento a irmã Josiane cantando Tu Me Sondas. E em seguida daremos continuidade aqui com este tempo de adoração. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Meus passos antes que agem em palavras, sei que em todo me conheces, Senhor, eu sei que Tu me sondas,
Graças a Deus, né? Por mais este bom hino que nós ouvimos. Agora, vamos ouvir aqui também a irmã Alzira, do Tabernáculo de Curitiba, cantando, adorando a Deus. Vamos ouvir mais este belo hino. Eu ouvi da formosa cidade, muito acima de tudo no mundo. Eu senti um desejo profundo de um dia estar com Jesus. Aleluia, em voz triunfante, já escuto o canto celeste, terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus lá no céu. Eu ouvi de um vestido tão alvo, da coroa ornada de estrela, dos irmãos da feliz parentela, que um dia verei eu ali. Aleluia, ali tudo é gozo, cada dúvida foi dissipada, para sempre a malícia é tirada. Estou salvo no céu com Jesus. Eu ouvi de um país tão distante, onde não há doença e nem dores, não há mais estes vícios tentadores que perturbam a vida aqui. Aleluia, feliz esperança, já escuto o canto celeste, terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus lá no céu. Amém. Graças a Deus. Vamos ler aqui mais uma vez a escritura de Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Vamos ler nesse momento
aonde diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Amém? Essa é a escritura que nós vamos usar aqui, que foi usada pelo irmão Brana na mensagem em Hebreus, capítulo 7, segunda parte. Hebreus, capítulo 7, segunda parte. E o profeta desta era, ele começa aqui no parágrafo, a partir do parágrafo 72, os irmãos vão poder acompanhar aqui comigo. Parágrafo 72, ele dizendo assim: todavia veja você, ele não contradiz nenhuma das escrituras, ele liga as escrituras, bem? Seria impossível que, uma vez foram iluminados, ali é onde nós teremos minhas perguntas, pois simplesmente as tragam, é assim que nós queremos. Agora notem, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim de novo crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério. Eles não poderiam fazer aquilo. Então, você segue em Hebreus capítulo 10, onde diz lá: porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e o que é pecado? Incredulidade. Se você deliberadamente vê o Espírito Santo fazer as coisas que ele fez bem aqui nesta manhã, e vê que Cristo é ressuscitado dos mortos, e ele está vivendo em sua igreja e entre seu povo, e você voluntariamente o rejeita, é impossível a você alguma vez vir a Deus, porque você tem blasfemado o Espírito Santo. Então, você pode observar que é algo muito sério você rejeitar o Espírito Santo. Ele vem, ele traz a você, ele traz para cada um de nós, ele traz, ele dá condição de nós aceitarmos o Evangelho. Ele dá condição de nós podermos aproveitar esta chance que ele tem concedido a nós. Agora, você viu aqui no capítulo 10 de Hebreus, onde nós podemos ler, o profeta desta era, ele usou essa escritura. Hebreus capítulo 10, ele dizendo que aqueles que uma vez, aqueles que uma vez já, aonde diz, aonde ele, vamos melhor lendo, onde diz lá: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. E o que é o pecado? Incredulidade. É impossível que aqueles uma vez foram iluminados e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim de novo crucificaram o Filho de Deus. E muitos têm crucificado novamente o Filho de Deus, se arrependeram, aceitaram Jesus, mas daqui a pouco dão as costas para ele. Por quê?
Porque só querem aquele benefício, o dom de Deus. Só querem falar em línguas, o outro só quer o batismo, o outro só quer a cura. Senão daqui a pouco Jesus vai dizer assim, aonde estão os 9? Não eram 10? Cadê os outros? Falando ao leproso, né, que foi curado. 10 leprosos curados e apenas um voltou. E nós estamos num tempo em que Jesus, em que Deus tem nos dado suas bênçãos, dado seu poder, dado sua graça, dado sua misericórdia, e ainda assim nós o temos rejeitado. Nós o temos rejeitado. Muitos têm o rejeitado, dizendo que determinadas coisas das Escrituras é para aquele tempo, já foi, era algo passado, dizendo que o Evangelho é algo antiquado, é para aqueles, é algo do passado. Como um certo político disse que a Bíblia era algo milenar e provavelmente a maneira que ele expressou que ela não tem valor nenhum. Não tem valor para ele, porque ele não conheceu a salvação. Mas ele vai nos outros tipos de crenças, essas coisas de candomblé, essas coisas de pai de santo e não sei mais o que. Nisso eles acreditam, mas acreditar no verdadeiro santo que é Cristo não querem. Quando se fala do Evangelho, porque o Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho de Deus, ele condena o pecado. E há um certo erro no ser humano, é que o Evangelho, ele condena o pecado e eles confundem que está condenando o pecador. Agora, o Evangelho está lhe mostrando o pecado e condenando o pecado para que você possa ter arrependimento, para que você possa aceitar a Cristo. Ele mostra o pecado que você está cometendo, os erros que você está cometendo, as suas falhas, os seus hábitos mundanos. O Evangelho mostra para que você não cometa mais. Mas veja você, eles preferem ficar com a maneira, com seus hábitos, com seus prazeres. Por quê? Porque o Evangelho fala para eles virar as costas para aquilo. Para seguir o Evangelho de Jesus Cristo, irmão, nós precisamos sacrificar nossos desejos, sacrificar nossas vontades, sacrificar os nossos hábitos. E olha, tem muita coisa ainda para eu tirar de mim. Tem muita coisa ainda para você tirar de você. O primeiro passo nós já demos, que é ser batizado em nome de Jesus Cristo, crer na mensagem da hora, mas agora é o alinhamento de nossas vidas. É alinhar nossas vidas com a palavra. Nós nos chamamos cristãos e cristão é ser como Cristo. Um cristão não discute. Nós não estamos aqui para discutir com a política. Nós não estamos aqui para discutir com o governo, com o presidente. Mas estamos aqui para enfrentar as potestades espirituais que Satanás envia. E nós vamos enfrentá-las todos os dias. E, ó, irmão, é preciso um posicionamento na palavra para que nós possamos enfrentar isso. É preciso que nós nos coloquemos diante de Deus em oração, em firmeza, em espírito e em verdade, para que Ele possa trabalhar. Você, pecador que está ouvindo, você, pecador que está lutando, você, pecador que não encontra uma saída,
Deus tem uma saída para você. Deus tem uma saída para mim. Me deu uma saída e Ele tem uma saída para você também. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha, irmão, em todas as religiões do mundo, somente o cristianismo tem essa porta, tem esse caminho, essa verdade. Somente o cristianismo tem essa promessa que é vida eterna. Os outros podem lhe dar consolos, podem lhe dar suas filosofias, mas não podem lhe dar Cristo. Não podem lhe dar a palavra. Não podem lhe dar a graça. Não podem lhe dar perdão. O único que pode lhe dar perdão é Jesus Cristo. E Ele desceu na forma do Espírito Santo na igreja e toca o homem, dá dons ao homem, dá o que cada alma precisa para sustentar a sua igreja. Ele tem dado o que nós precisamos. Ele tem dado o que a igreja precisa para andar aqui nesta terra até quando Ele voltar. Ele tem dado sua palavra. Agora, vamos continuar lendo aqui esta mensagem em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, parte 2, que o irmão Brana pregou. Vamos dar continuidade aqui. Vamos ao parágrafo 75. Se você deliberadamente vê o Espírito Santo fazer as coisas que Ele fez bem aqui nesta manhã, e você que Cristo, e vê que Cristo é ressuscitado dos mortos, e Ele está vivendo em sua igreja, e entre seu povo, e você voluntariamente o rejeita, é impossível você alguma vez vir a Deus porque você tem blasfemado o Espírito Santo. Então, se você o rejeita, mais uma vez você tem o matado, e pode chegar em um momento em que você não o terá mais. O irmão Brana continua dizendo: e Jesus disse as mesmas coisas quando Ele estava fazendo aqueles milagres. Eles disseram: ora, Ele é Beelzebul, Ele é um adivinho, Ele é um diabo. Jesus se virou e disse: eu os perdoarei por isso, mas quando o Espírito Santo vier e fazer isto, falar uma palavra contra ele, nunca será perdoado neste mundo ou no mundo que há de vir, porque vocês têm chamado o Espírito Santo que estava nele de um espírito imundo. E hoje você acha que mudou? Não, irmão. As pessoas têm chamado este evangelho muitas vezes de Beelzebul, de demônio. Não. Este evangelho hoje é Cristo na terra. Não adianta eles virem de um lado para o outro e virem falar: não, esse batismo é falso. E virem falar: são 3 deuses no céu. Não, é um Deus com 3 ofícios. Ele foi Pai, Ele foi Filho aqui na terra, e hoje Ele está na forma do Espírito Santo aqui na terra, em seu povo. Se manifestando em seu povo, o Espírito de Cristo em seu povo. E isto é o próprio Deus. É os atributos de Deus sendo manifestados na igreja. É o atributo de Deus sendo manifestado em seu povo. E nós temos o atributo de Deus sendo manifestado na igreja. O Espírito Santo está se manifestando na igreja, seus dons estão sendo manifestados na igreja. E nós temos que ver isto. Os dons que Ele tem colocado, de apóstolos, profetas, pastores, doutores, têm se manifestado na igreja, evangelistas, têm se manifestado na igreja. Esta palavra ainda é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela não muda. Ela não muda.
Você sabe de uma coisa? Jesus se virou e disse: eu os perdoarei. Ele perdoou lá naquele tempo, falou: olha, vocês estão ofendendo, vocês estão machucando, mas vou perdoar por agora. Mas quando o Espírito Santo vier e fizer isso, falar uma palavra contra ele, nunca será perdoado neste mundo, ou no mundo que há de vir, porque vocês têm chamado o Espírito de Deus que estava nele de um espírito impuro. E hoje, se você ofende a palavra, diz que determinadas coisas são mentiras da palavra, falar que o batismo em nome de Jesus Cristo é falso, você está chamando o Espírito Santo de falso. E você está matando Jesus novamente. E você está blasfemando contra o Espírito Santo novamente. Quando você difama aquele irmão cheio do Espírito Santo, aquela irmãzinha cheia do Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, cuidado, nós falamos às vezes de blasfemar contra o Espírito Santo, mas muitas vezes estamos falando de nossos irmãos contra ele, e você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nele. Jesus disse: vós sois templo de Deus. Isso quer dizer que templo de Deus é onde ele vai morar. É onde ele está morando. Se eu sou um templo, um vaso de Deus, então aquilo que um incrédulo, aquilo que o homem fala contra a minha pessoa, contra a sua pessoa, por você ser um cristão, ser uma cristã, ele está ofendendo o Espírito Santo. E o julgamento é forte. Não tem perdão para aquilo. E muitas das vezes nós falamos de perdoar. Nós não perdoamos nem mesmo as coisas mais simples. Fazemos das coisas um cavalo de batalha. Não conseguimos perdoar as coisas mais simples. Não conseguimos perdoar. Jesus fala para nós até orarmos para os nossos inimigos. Jesus perdoou os inimigos. Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E muitas das vezes essa tem que ser a nossa oração. Sabe? Algo levantou. Certamente, eu fico pensando: como eu posso perdoar se não aceito o perdão? Jesus sabia o que significava perdoar. Mas você tem que aceitar o perdão de Deus. E depois de ele te perdoar, ele tem colocado condições de como nós devemos viver nesta terra, para nós não pecarmos mais. Porque, irmão, se a nossa casa estiver vazia, o diabo entrará nela. E não adianta, Jesus perdoa, Jesus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Tá, mas você não toma uma posição pela palavra. Você só quer um perdão e continuar fazendo as mesmas coisas. Perdoar não é simplesmente para trazer alívio, mas é para ter uma mudança. Uma mudança de espírito, uma mudança na alma, uma mudança no coração, uma mudança lá dentro de você, lá dentro de mim. Tem que haver uma mudança. Nós precisamos ser mudados pelo Espírito Santo de Deus. Agora veja aqui, continuando com esta leitura da mensagem. Olha o que o profeta está nos dizendo aqui, a partir do parágrafo 79. Vamos ler lá, parágrafo 79. Então, se nós pecarmos voluntariamente, se nós pecamos, descremos voluntariamente, não depois que recebemos a verdade,
tendo sido nascido de novo. E não poderíamos pecar, então. Um pecador não pode cometer o pecado, um cristão não pode cometer o pecado imperdoável. Ele não pode fazer isto. É o ímpio que o faz, é o crente manufaturado, não o crente. Vê você? Não é o cristão, ele não comete o pecado imperdoável, porque ele está cheio daquele Espírito Santo. Ele está cheio da palavra. E a palavra não se contradiz com o Espírito Santo, porque eles são a mesma coisa. Ele não blasfema, ele não difama. Mas ele se alegra, se regozija no Espírito. Ele não pode fazer isso. É o ímpio que peca contra o Espírito Santo. É o crente manufaturado que não aguenta a caminhada. Mas Deus nos escolheu por algum motivo, é porque nós podemos sim encarar esta caminhada. Você pode encarar esta caminhada. Você pode ir além do rio azul. Você pode ir além do céu azul. Você pode ir além de todas as coisas. Porque o Espírito Santo está em você. Você não liga mais para o que o mundo está dizendo. Você não liga mais, você não dá atenção. Pode estar a tribulação que for, a perturbação que for, você continua firme na palavra. Você continua firme em Cristo. E se algum incrédulo vem e blasfema, fala mal desta Bíblia, desta mensagem, o Espírito Santo que está lá dentro vem e diz: não, você está errado. Não é assim. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. As igrejas têm blasfemado contra o Espírito Santo. Homens têm blasfemado contra o Espírito Santo. Mulheres têm blasfemado contra o Espírito Santo. Andando nessas modas mundanas, cortando seus cabelos, esses homens bebendo com jeito efeminado, estão blasfemando contra o Espírito Santo. Estão pervertendo a natureza que Deus tem colocado neles e nelas. Irmão, há um Espírito verdadeiro. Há uma vida verdadeira. Há um Deus verdadeiro. E ele não mudou. Ele é o mesmo que estava com Adão lá. Ele é o mesmo que estava lá com... Ele é o mesmo Deus que aceitou a adoração de Abel. Ele é o mesmo Deus que estava lá com Israel no Egito, com Jacó. Ele é o mesmo Deus que estava com José, o governador do Egito. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele não mudou. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Então ele não pode voltar atrás daquilo que ele disse. Porque aquilo que ele fala é perfeito, é a perfeição, é Cristo. Aquilo que ele fala é o que prevalece. E Deus tem prevalecido neste tempo. O diabo ele tem tentado acabar com este companheirismo, com esta mensagem. Ele tem tentado fechar as igrejas. Ele tem tentado fazer o cristão ficar calado. E você pode dizer, há muita confusão na mensagem. E sim, a mensagem não tem confusão, como foi falado pelo pastor Valtair em sua escola dominical pela manhã. A mensagem não tem confusão. A mensagem é a palavra de Deus, mas o homem tem confusão. O homem é confuso, o homem aproveita das fraquezas do outro, mas a mensagem não tem fraqueza. Esta mensagem do sétimo anjo não tem fraqueza. Eu sou fraco, você é fraca, mas a palavra de Deus é forte. Ela não tem fraqueza, ela não tem falhas. Ela é pura, ela é eficaz, ela é verdadeira. Ela é o assim diz o Senhor para o nosso tempo. Ela não tem falhas. Não tem erros.
Não, não tem. Você tem falhas. E não adianta nós querermos correr disso. Jesus disse, por tuas palavras você será abençoado, por tuas palavras você é condenado. Saiba que no dia do julgamento é os seus próprios atos que lhe condenarão, suas próprias palavras lhe condenarão. Mas é melhor então ficar com a palavra de Deus, porque ela não te condena, ela te corrige, mas também te fortalece, te dá vida eterna. Esta mensagem ela entrará em seu corpo. É ela que vai te ressuscitar. O profeta nos ensina que Deus, Jesus virá para ressuscitar somente a sua palavra. E nós somos a palavra expressada de Deus. Nós somos a palavra que Deus tem colocado nesses tempos fracos de barro. Que às vezes adoece, fica doente, ele morre. Mas quando ele falar, os nossos corpos se levantarão, porque esta palavra está em nós. Ela se tornará vida. E ela é vida hoje para nós. Porque ela é Cristo na terra. Ela é Deus na terra. Ela é tudo que o homem precisa. Um cristão, ele está firmado nisto. Ele não comete o pecado imperdoável, porque ele sabe no que ele está firmado. Enquanto lá o fariseu, enquanto lá os religiosos chamavam Jesus de Beelzebu, o chamavam de um príncipe do demônio, uma Maria Madalena cheia de pecados, cheia de falhas, com demônios, ela reconheceu quem ele era e ela foi liberta por Cristo. Aquela samaritana da mesma forma. E tantos outros ali da mesma forma. Enquanto os religiosos chamavam a mensagem da hora de Beelzebu, os pecadores, os humildes, os pobres de espírito, viu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O centurião romano viu tu, Senhor, eu sei que se tu falares uma palavra, meu servo ficará bom. O que é isto? Reconhecendo o seu dia, reconhecendo sua hora, entendendo que este Melquisedeque é aquele príncipe rei que estava lá com Abraão. Jesus se revelou para os fariseus, você sabia? Mas eles não puderam reconhecê-lo. Ele dizendo que ele era aquele Melquisedeque, porque ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. E eles disseram, mas como pode tu ser antes que Abraão? E se você não tem mais que 50 anos? Veio você? Mas Jesus estava falando literalmente daquele corpo, mas ele estava falando do Espírito. E o Espírito lá era Deus. Deus velado em um corpo humano, no qual manifestou um nome, e este é Senhor Jesus Cristo. Como isto é claro! Você tem que enxergar isso. E é nesse nome que todo joelho se dobrará. É nesse nome que todo cristão é batizado. É nesse nome. E a noiva de Cristo, a noiva de Jesus, ela carrega o nome dele aqui na terra, a Senhora Jesus. E ele tem separado esse grupo chamado noiva. Ele tem separado e colocado ela alinhada para o arrebatamento. Ela não está preocupado com o que há de acontecer no mundo, com a condição que está o mundo, mas ela está preocupada em sair deste mundo. Nós estamos preocupados em sair desta terra. Nós estamos. Eles estavam preocupados lá atrás com a sua condição. Eles estavam preocupados lá com a sua maneira de viver. Nós temos que estar preocupados em estar certos para sairmos daqui deste mundo. Agora veja você o parágrafo 80, o profeta dizendo: aqueles rabinos judeus, eles pensaram que eram formais.
e eles tinham DDD e PhD, e eles pensaram que eles tinham tudo costurado em uma sacola, mas eles eram os piores pecadores. Você não poderia pôr uma mão sobre eles em suas vidas, eles eram limpos, morais e justos daquela maneira, mas eles eram descrentes. E você toma a palavra pecado e encontra o que ela significa. A palavra pecado significa incredulidade. Há somente duas facções que são um crente ou um incrédulo. Aquilo é uma pessoa justificada ou um pecador. É tudo que você... É tudo. Se você é um incrédulo, você é um pecador. Não importa quão bom você seja, o quanto você vai à igreja, ou mesmo se você é um pregador, você ainda é incrédulo. Aqueles fariseus eram pregadores e eles eram incrédulos e estão no inferno hoje por isso. Simplesmente tão religiosos quanto podiam ser e pios, mas eles não creram nele e eles o chamaram de um diabo e contestaram sua palavra, e alguns deles disseram: se tu és agora, desça da cruz, manifeste um milagre, deixe-nos te ver fazer isto. Um o golpeou na cabeça com uma vara e disse: profetiza e nos diga quem te bateu. Você é um profeta e nós creremos em você. Vejam, incrédulos, eles fazem crer que são crentes, mas eles eram incrédulos. Eles fazem você crer que é crente, mas eles eram incrédulos, degenerados, separados, embora fossem santos e pios. Ainda aquela é a mesma coisa que permanece hoje. Homens e mulheres podem ir à igreja e terem a cara limpa e serem pios o quanto possam ser, e nunca mentirem, roubarem e tentarem viver sua religião o melhor que eles podem, mas a menos que sejam crentes, eles estão perdidos. Assim não há traço de legalista na Bíblia. O calvinismo é: graça é o que Deus fez por você e obra é o que você faz para Deus. É absolutamente separado. Graça é o que Deus fez por você e obra é o que você fez para Deus. Que coisa, é absolutamente separado. Que coisa, não? Aqueles que eles eram pios, eles eram santos, mas eram incrédulos. Há muitas pessoas boas, se vestem bem, você não pode apontar um dedo nelas. Não há nada que você possa acusá-los, mas são incrédulos. Jesus os chamou de raça de víboras. Jesus os chamou de filhos de Satanás. Ó religião, tome cuidado, porque você pode ser filho de Satanás. Com essa maneira que você está vivendo. Você pode ser limpa de religião. Você pode ser limpa, a religião pode te colocar um bom terno. A religião pode te dar um bom nome, mas você pode estar na sua alma, no seu espírito podre, sujo. Os seus atos podem ser bons, aparentemente, mas sua alma, o seu espírito está sujo. Porque é a maneira, o objetivo que você tem. Por que você faz essas coisas? Com que espírito você tem feito isso? O fariseu fazia aquilo para mostrar que era santo. E agora? E muitos fazem hoje para mostrar que é santo. Não, santo é Cristo. Santo é Cristo. Santo é você. Santo é o Deus que está em você. O Deus que está em você é o que te faz ser santo. Não eu, porque eu sou um pecador. Eu não posso perdoar os seus pecados, eu não posso te curar, eu não posso fazer nada por você. Eu não posso te salvar, mas aqui podemos falar o Evangelho, e este Evangelho que é Cristo, que é Deus em seu povo, que é esta palavra, Ele pode te salvar. Mas você tem que abrir o coração para Ele. Parar com esse modernismo,
Achar que não há um Salvador, que é isso? Oh, irmão, aonde você está, irmão? Aonde você está, irmão? Você está muitas das vezes em casa, sentado, parado. Por quê? Ainda você vai querer colocar a culpa no marido ou na esposa, que porque você está fraco? Não, busque a Deus primeiro. Deus trabalha com o indivíduo. A salvação é individual, é com você. Levante-se, ore, clame a Deus nesta hora. E Ele te abençoará. Não tenha dúvida disto. Os fariseus estavam lá todos bem polidos, falavam bem, mas o seu espírito era imundo. Eles não tinham discernimento de saber quem era Jesus. Mas aquele Pedro, aquele Tiago, eles puderam ver quem era Jesus. Eles viram que aquele Jesus era aquele ser que estava com Abraão. E você, e Ele tem te dado a mesma oportunidade hoje. O mesmo Espírito Santo que estava com Abraão, o mesmo Deus, aleluia. O mesmo Espírito Santo que estava no Pentecoste, que estava com Paulo, que estava ali naquele navio com Paulo, está conosco nesta hora. Para nos salvar, Ele quer fazer morada em você. Mesmo nesses momentos, Ele quer estar ao seu lado. Os fariseus eram pregadores, eles eram incrédulos, e estão no inferno hoje por isso. Veja, ó religião, ó mensagem, ó noiva de Cristo. Há muitos pregadores, tenha discernimento de quem você está ouvindo. Tenha discernimento, porque há muitos fariseus, há muitos pregadores, mas eles estão como esses fariseus, que estarão no inferno, e vão para o inferno. São raças de víboras, têm por pai o diabo, mas fique com aquela simplicidade da palavra, fique com a simplicidade do Espírito. O Espírito Santo não é arrogante, o Espírito Santo não é contencioso, mas o Espírito Santo, ele derruba cada dardo, cada pecado, cada coisa que o diabo coloca. Cada acusação do diabo, o Espírito Santo vem e nos defende. Ele coloca, eu já os comprei com o seu sangue, com o meu sangue. Os fariseus, eles tinham estudos, muitos religiosos tinham estudos. São pessoas de intelecto muito avançado, mas não conhecem o verdadeiro Espírito Santo. E para começar, muitos não sabem nem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo. É o próprio Espírito de Jesus Cristo em seu povo. E tem que estar em você. Oh, que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força. Que Deus nos dê ânimo. Olha, tenhamos discernimento. Eles chamaram Jesus de um diabo. Eles estavam tentando a Jesus, até mesmo lá no Calvário, aquele espírito diabólico, farisaico, aquele espírito religioso estava tentou Jesus naqueles 40 dias de jejum, tentou Jesus quando ele estava sendo chicoteado, quando colocaram vendas sobre seus olhos, e bater, diz quem te bateu, e aquele mesmo espírito religioso estava ali na cruz, quando só salva-te a ti mesmo. E os fariseus dizem, se tu és o Filho de Deus, então sai aí e salve-se. Oh, que coisa! E esse mesmo Espírito Santo está na igreja hoje, e o Espírito Diabo está na religião, dizendo, saia desse caminho, isso aí é do diabo, sai esse caminho que vai te levar para o inferno. O diabo, ele não gosta de ouvir a verdade.
O diabo ele vai contra a verdade porque ele nunca foi da verdade. O diabo não gosta de ouvir essa mensagem. O diabo não gosta de ouvir o nome de Jesus. Mas ele vem dizendo, não, esse Jesus é falso, esse batismo é falso, essa mensagem é falsa. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa que o homem inventou. Não. Ele é tão real hoje como era lá atrás. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A religião tem matado a Jesus Cristo pela segunda vez. Tem virado as costas para ele, tem seus métodos. Tem a maneira de pensar, não, se nós fazermos assim é melhor, se nós fazermos assim é melhor. Não é o jeito que você quer, irmão. Não é o jeito que você quer, irmão. Mas é o jeito que Jesus tem colocado, é a maneira dele, ponto final. Quando é que nós vamos aprender isso? De entender que é a maneira de Jesus Cristo é que vale para nós. Nós não temos tudo que o homem começa acaba em morte. Tudo que o homem faz, até mesmo seus pensamentos, olha, ele regride. Regride para a morte. E vai morrendo todos os dias. Mas aquele que aceita Jesus Cristo morre para o mundo e vive para a glória de Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força. Amém? Que Deus os abençoe nesta noite. Se Deus quiser, quarta-feira, estaremos ali no tabernáculo em Colombo, dando parte da ceia, dando a ceia para alguns irmãos. E domingo, Deus nos permitindo também, vamos dar a ceia para aqueles que não tomarem na quarta, né? Se não houver nenhuma mudança até lá, nós entraremos em contato. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que Deus dê graça, dê ânimo a cada um nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém. Que doce voz tem